Liberar. Vambora. Bora lá, galera. Continuando aqui. Vou dividir minha paginazinha aqui de novo. Apareceu para vocês aí, galera? Apareceu. Bacana. Apareceu. Para mim apareceu. Show. Então vamos lá, gente. Voltando aqui, né? Que a gente estava falando dos planos de expectativa, né? Passando para frente, a gente consiste num plano de governo, né? Que engloba todas as atividades de educação física no desporto competitivo. Então vamos lá, gente. Quando a gente pensa nessa pegada de periodização, ela tem essas 4 etapas, que elas têm que ser bem definidas. A etapa de formação básica, especialização, performance e manutenção. Como que a gente pensa ela? Daqui para frente a gente vai falar direitinho mais sobre elas. Mas olha só, a gente for pensar uma etapa de formação básica. É aquela que é a parte de iniciação mesmo, certo? Ela começa lá na escola, nas fases iniciais de educação física. Então é a parte que o aluno, né, ou a criança e o jovem também pode colocar, dependendo da situação, né, pode começar um pouco mais tarde. Algumas vezes acontece de começar mais tarde. É a fase que ele começa a ter o primeiro contato com o esporte em si, certo? Então, nessa fase, depois que teve esse primeiro contato, ele já entende, já sabe regra, já participou de algumas coisas de campeonato mais, a gente já começa a pensar na fase de especialização. Aí a gente já sente dentro das escolas também que pode acontecer isso, e também dentro dos centros de excelência, ou que seja nas escolinhas de esporte, que acontece bastante dessa forma também. Com relação à performance, galera, aí a gente já sai para centros de treinamento. Normalmente é conhecido como centro de treinamento olímpico ou centro de treinamentos profissionais, né? Porque tudo isso é virado para performance. A fase de manutenção é a hora que o atleta ele tira o pé do acelerador, ele vira atleta de clube, mais light, que coisa que não pensa. Quando a gente fala de clube, galera, estou falando de clube de futebol, tá? Isso é isso. É que ele mantém uma atividade física praticamente, mas acaba aquela área, aquela ênfase em competição dele. E isso também a gente depende muito, gente. Se a gente for pensar bem, a gente depende muito, mas muito mesmo, quando a gente fala com relação à característica do esporte, né? Porque olha só, por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, etapa de performance de um atleta de futebol, qual que é a idade que compreende, por exemplo, que o atleta está no auge? Quem consegue me responder aí? 17, 21. Ô, Baco. Você pode aprender. 17 é muito pouco. Aqui, Eu acho que tem 25. O que aconteceu? 22 anos. 22, 23, beleza. 24, entra ali entre os 21 e 24 anos, é considerada a etapa de performance dele, entendeu? 17 anos, 18, galera. 18, ele já pode, na Europa, assinar um contrato para jogar no time profissional. Antes de 18 anos, para vocês terem uma ideia, nenhum atleta ele joga em times profissionais na Europa. Aqui no Brasil, sim. O pai assina, tem o contrato lá de responsabilidade, ele assina. Mas praticamente na Europa ninguém. Tanto que os clubes europeus, o que eles fazem com os jovens talentos de futebol que a gente tem no Brasil? Certo? Fecha o contrato antes de virar profissional. Antes de virar profissional. E muitas das vezes, pega o menino aqui no Brasil, já contrata ele para as equipes de base, leva para lá, primeiro para quê? Para ensinar a metodologia que é utilizada na Europa, que vem mudando muito o futebol. Você vê hoje, por exemplo, que a seleção brasileira, vocês concordam comigo, que os jogadores do Brasil são muito talentosos, gente. Isso aí ninguém tira dúvida, não tenha dúvida, né? Mas o futebol europeu hoje evoluiu tanto que se você for pegar, por exemplo, equipes do Brasil para jogar contra a Europa, não dá certo. Teve o Jorge Jesus agora no Flamengo, que conseguiu impor uma metodologia que é utilizada na Europa, que conseguiu até bater de frente com o Liverpool lá na final do Mundial, mas
por pouca coisa também não ganha. Foi um jogo bacana, mas são metodologias europeias, que a pessoa está em outro nível mesmo. O pessoal flamenguista gosta de brincar falar que está em outro patamar, mas realmente, galera, o nível de treinamento hoje europeu está em outro patamar comparado com os brasileiros. Os treinadores brasileiros já viram essa importância, viram que estão ficando para trás e estão estudando. Isso é bacana. Mas nem todos, né, gente? A verdade maior é essa, né? Nem todos estão nesse ritmo de estudo aí para falar a verdade. Então, quando a gente fala de performance no futebol, galera, igual eu estava falando, 22, 23, 24 anos de boa. Mas olha só que legal. E se a gente virar e falar, galera, para ginástica olímpica? Qual que é 16 anos. a idade de performance? 14 Isso aí é em diante. fácil. 13, 14. Isso, galera. Olha só que loucura. 13, 14 anos. Certo? Se a gente for pensar bem, 16, 17 também, lógico, por que não? Mas etapa de performance, 13, 14, 15 anos, já é performance. Um atleta de ginástica olímpica com 19, 20 anos, ele já está na hora de quê? De entrar na etapa nossa aqui, ó, que eu mostrei para vocês, nessa etapa aqui, ó, de manutenção, porque já acabou a etapa de performance dele, galera. Olha só que loucura, né? Então a gente Ele tá voando já. já tá velho. Fazer alguma coisa nessa idade, a gente tem a Daiane dos Santos que conseguiu fazer, né? Se eu não me engano, ela campeã mundial, as medalhas olímpicas, tudo mais, com 21 anos, 22, mas são atletas fora da curva. A verdade é essa. Hoje em dia, com 13, 14, 15 anos, já é considerado completamente atletas de elite mesmo. Já está na hora de ir para as Olimpíadas para brigar por medalha, né? Então vamos lá, gente. Falar de cada etapa rapidinho. Formação básica, preparação geral de crianças, pré-escolares, igual a gente falou. Trabalha-se muito coordenação motora, certo? Mesmo que flexibilidade, nessa idade é muito mais fácil do menino ter. Você pega a gente, por exemplo, com 30 anos, todo mundo encurtado, mobilidade horrível. Você pega o menininho de 7, 8, 9 aninhos, nossa senhora, demais. Você tem que tomar até cuidado para não quebrar ele no meio. Galera, desculpa. Trabalha-se, igual eu falei, muita coordenação motora. E os esportes de formação básica, né? Como natação, ginástica olímpica e a própria educação física escolar, né? É o que é mais oferecido para essa galerinha. Nessa idade, a gente começa muito a correção de vícios posturais. Trabalha-se muito a estimulação psicomotora. Lembrando que a gente trabalha as regras, galera, mas nessa fase bem inicial, é uma regra mais voltada para o lúdico, para ele aprender brincando. Isso é bem bacana. Depois que passou uma certa idadezinha ali que a gente vai estar falando para frente, aí sim é voltado para performance, né? A gente tem o início da criança, né, nessa atividade de competição, que eu falo que é muito legal, porém muito perigoso, né? E nessas fases iniciais, se a gente, como professor, não souber trabalhar a cabeça da criança, eu falo, a gente não pode ser só treinador. Nessa hora, a gente entra também como um pouquinho de psicólogo. A gente tem que entender um pouquinho da psicologia do esporte, né? É normal isso. E a gente trabalha isso porque, se nessas fases iniciais, galera, de competição, a gente não trabalhar bem a importância do perder, a gente pode estar perdendo um grande atleta no futuro. Isso é certo. Certo? Por isso que o ganhar é muito bom, é importante, é legal, certo? Mas também a gente tem que saber tirar as lições das derrotas. E muitas das vezes, alguns treinadores não conseguem trabalhar isso bem com seus atletas e acabam desestimulando o menino e ele deixando de praticar esporte, gostar daquilo. Então, a gente fala que prolonga-se nessas fases iniciais até os 12 anos, depende do esporte. Galera que com 12 anos, o menino já está treinando demais ali para entrar na ginástica olímpica, né? Que a gente acabou de falar. Essa fase de especialização, dentro da teoria, né, que a gente vê aí, galera, a gente encontra muito a terceira etapa da infância, né, início da adolescência. É a fase onde a menina já tá tendo a sua primeira menstruação, certo? Os meninos também, né, a fase de produção hormonal dela, hormônio masculino, começa a aparecer. É
é uma bomba de hormônio, né, que é aplicado nos meninos, né, que não tinha nenhum há um tempo atrás, e de repente se tornam mini homens e mini mulheres, né? Você pega aí tudo com fase de desenvolvimento muito grande, né? Nessa fase, dependendo da situação, dependendo dos esportes, ela não sobrecarrega muito o organismo. Mas igual vamos voltar no exemplo da ginástica olímpica. Essa não tem jeito, galera. Nessa fase, o organismo da criança já está completamente sobrecarregado, porque ela já está na fase ali de melhor desenvolvimento dela, para vocês terem uma ideia. Então, não se visa nessa fase, por exemplo, no treinamento clássico, não se visa tantos resultados, mas sim um desenvolvimento orgânico, né, e psicológico da criança. Ela não... A gente vai elevar os níveis funcionais dela, elevar o nível de força, elevar a coordenação motora dela, melhorar mais ainda toda a capacidade de assimilação dos fundamentos esportivos, certo? Para daí sim a gente está passando por uma nova fase, que seria essa fase da performance, né? Então, olha só, como é que a gente fala com relação à fase de desenvolvimento. Meninos de 14 a 17 anos têm um tipo de desenvolvimento, enquanto esse desenvolvimento, essa maturação, aparece nas meninas de 12 a 15 anos. Olha só, por quê? A menstruação, normalmente, tá, gente? Não é que é regra, não. Mas estudos evidenciam isso, que as meninas, por exemplo, com 12, 13 anos, elas já estão entrando na sua primeira menstruação. Então, isso aí já sofre um aporte hormonal muito grande. Enquanto os meninos, já até de 14, 15 anos, que começa esse aporte de hormônios. Então, a gente... Porque se eu der um exemplo aqui, por exemplo, se vocês pegarem as meninas hoje, 12, 13 aninhos, são praticamente o quê? Mini mulheres. Mini mulheres. Você pega muito menino de 14, 15 anos, que são ali, ó, mirradinhos ainda, não está começando a ter a formação ainda. A gente não pode falar ainda, né, que já são mini homens, né? Você pega a menina, ela já tem a formação de seio, cintura fina, perna grossinha, corpo todo formado. E o menino ainda não tem aquela função, vamos dizer assim, uma formação de corpo de homem ainda. Alguns, sim, tá, gente? Que sempre vai ter o fora da curva, isso é normal. Alguns, sim, e outros não. Então, essa parte, dentro da faixa etária, a gente vê claramente isso, essa diferenciação de menino e menina. Né? Voltando agora para a parte de performance, galera. Igual eu falei assim, depende muito do esporte. Isso aqui é um geralzão, tá? Dentro de um plano de expectativa, principalmente expectativa individual. A gente tem 20 anos performance já para o sexo masculino e 18 anos para o sexo feminino. Para a nossa, né, a gente fala, olha só como é que é até legal com relação à população. A gente tem a população latina, estudos já evidenciaram que até um pouco antes já estamos entrando nessa fase de performance, né? Então a gente fala que é o período produtivo da vida do atleta. Ele vai se tornar especialista naquilo que ele vai levar para o resto da vida dele, né? Então, nessa etapa já começa a ter uma preponderância da preparação específica sobre a geral, devido ao aumento dele dedicado, né, à preparação específica. Porém, não deixando de lado a preparação geral. Isso aí a gente vai ver direitinho na frente como é que funciona, gente. A fase de competição, ela já torna primordial na vida desse atleta. Ele já é levado a um nível de estresse, de treino físico, tático, técnico, psicológico, bem alto. E praticamente, quando a gente fala em performance, galera, olha que legal. A vida dele praticamente é condicionada ao esquema de treinamento. Tem países, galera, igual na época da antiga União Soviética, onde os atletas treinavam 4 vezes por dia. Ou seja, eles eram tipo que incubados perto da competição, né? Tipo assim, 6 meses, 5, 3 meses antes da competição. E a vida dele era condicionada ao treino. Acordava, comia, treinava. Comia, descansava, treinava. Comia, descansava, treinava. Comia, descansava, treinava. Dormia de novo à noite. Então era treino de manhã, cedinho, antes do almoço ali, um pouco antes do almoço, vamos dizer da época do horário nosso de almoço, tá, gente? Meio da tarde para o final da tarde e um treino à noite.
Então é condicionado, é uma vida condicionada ao treinamento. E detalhe, galera, atletas de alto nível de performance até hoje ainda passam por isso. Eu posso dar um exemplo básico para vocês terem uma ideia aqui, olha. A galera da musculação, quando vai no nutricionista lá, no endócrino, no nutrólogo, que o cara fala que a gente tem que alimentar entre 5.000 e 6.000 calorias dia. Alguém já passou por isso aqui, gente? De ter que aumentar muito o aporte calórico no dia para ter um ganho, por exemplo, básico de massa muscular? Algum de vocês aqui, gente, já, por algum acaso, já passaram como que eu vou dizer? Por essa situação, passar por essa situação de vida, de treino, de ter que alimentar, comer pra caramba durante o dia, para ter uma melhora de performance, por exemplo, ganhar massa muscular, alguma coisa assim? Se sim, Eu nunca. o que seria com relação a quantidade de ingestão de calorias dia? Seria o quê? Só para ter uma noção aqui. Eu, quando era mais novo, Baco, que eu treinava, todos os dias eu passei no nutricionista esportivo, eu tive esse problema. Eu não tinha ganho de massa magra nenhuma. Eu tive que aumentar, tipo assim, eu comia normal umas 3.500 calorias e aumentou para quase 7.000, porque eu não comia quase nada. Bom, legal, chegou aonde que eu queria. Que é isso? Agora fala para mim, Gustavo, o que é comer 7.000 calorias por dia? É comer demais, muito, 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 muito. Gente, vocês que nunca passaram por isso, vocês não têm noção, gente. Eu falo por experiência própria. Vontade. A minha também, a nutricionista esportiva, uma época, para mim, falou isso. Ó, Bax, tem que ficar entre 6.500 e 7.000 calorias. Aí ela me passou o plano alimentar, eu falei assim, ô meu bem, não tem jeito, como é que vai caber isso tudo aqui para dentro? Não cabe. Não tem como. Se eu comer isso aqui durante o dia, eu não consigo treinar. Pra vocês terem ideia de tanta coisa que era. Aí, isso, olha só, a gente, meros mortais. Aí você pega um Phelps, o Michael Phelps, né, da natação, que todo mundo conhece ele. Vocês já ouviram falar, na época de treinamento dele, quanto que era a ingestão calórica dele diária? Nunca nem pesquisei. Galera, 12.000 calorias. Quem está falando? Michele? É isso. Diga, mas essa quantidade de calorias aí seria caloria, tipo assim, não sei se eu vou falar direito, mas calorias boas, né? Não sei, a ideia é essa, Michele. Calorias boas. Só que não tem jeito, você suja elas. Certo? Por exemplo, o que seria sujar ela? Igual eu acabei de falar aqui, vou dar o exemplo do Michael Phelps. Eram 12.000 calorias diárias, galera. Você imagina o que é comer 12.000 calorias diárias. Então, o que dava para ele? O treinador nem pensava duas vezes. Ô, Phelps, pode comer chocolate, pode tomar Coca-Cola, pode comer pizza, coxinha, o que você quiser, meu camarada. Você vai encher essas 12.000 calorias, eu tenho certeza que você vai gastar essas 12.000 calorias. Entendeu, galera, a diferença? Uhum. Então é isso, ele consumia caloria suja. O sujo é isso, né, gente? É fora dessa alimentação que eles falam saudável. Não, ele comia Coca-Cola, coxinha, café, açúcar, donuts, que é muito famoso lá, porque ele tinha que consumir de 12.000 calorias, porque o treino dele durante o dia exigia pelo menos 12.000 calorias. Se a gente voltar agora para um brasileiro aqui, que eu vou falar, que é o Fernando Reis. Talvez alguns de vocês conheçam. Ele é um atleta nosso olímpico de levantamento de peso. Ele, uma vez que ele estava fazendo uma live, que eu estava acompanhando, ele falando que se ele deixar de fazer uma refeição dele do dia, no outro dia é capaz dele estar com 2, 3 quilos a menos e não rende bem para treinar. Agora você imagina um cara desse que tem que consumir 9, 10 mil calorias por dia. E o Fernando, ele tem o quê? Uns 130, 140 quilos? Imagina o tamanho da criança. São 130, 140 quilos, se eu não me engano. Aí, se ele deixa de fazer uma refeição, ele perde 2, 3, dependendo da situação, até 4 quilos. Aí, na hora que ele vai treinar no outro dia, ele já sente queda de rendimento. Então, olha só, é uma vida, galera, voltada para isso, né? Voltada para o rendimento, para o treinamento, não tem jeito. Então, é muito legal isso. Quando a gente fala de alto rendimento, galera,
eu gosto de brincar que é igual Fórmula 1. São os mínimos detalhes ali que fazem a diferença, né? Um pit stop que gasta 3 segundos, um pit stop que gasta 5 segundos, você tira a vitória de um piloto do outro, né? Vocês acompanham, que a gente acompanha, vê direitinho isso, né? Os caras ali é milésimos de segundo de diferença. No treinamento esportivo de alto rendimento, galera, é muito legal também quando a gente vê isso, porque mínimos detalhes fazem muita diferença. Deixa eu só minimizar aqui. Etapa de manutenção, galera. Até para a gente fechar aqui hoje. A gente fala que inicia-se do 35 aos 40 anos. A gente vê muito isso no futebol, vocês concordam comigo? Futebol, futsal menos, basquete também, handball. No handball, nisso aí, a galera já está parada já mesmo, porque a performance é mais baixa um pouquinho. No handball é legal que a etapa de performance do atleta é mais alta, é com 27 a 28 anos. E essa manutenção, ela já entra com 32, 34, às vezes até 35 anos mesmo. Então, ela é mais rápida também. Então, é a hora que a gente vê o quê? Que o atleta ele já começa a perder o rendimento dele, né, galera? Essa vida competitiva dele já começa a parar. Ele vai sendo paulatinamente afastado de competição e vai deixando mesmo essa vida condicionada de treinamento e vai cuidando da sua saúde, logicamente, mas não naquela loucurada de performance igual era antes, né? Eu falo que nessa época, galera, o atleta ele tem que tomar um pouquinho de cuidado por causa disso. Olha só, lembram dela? Essa aí é a nossa famosa Daiane dos Santos. Olha só ela aqui na esquerda, na competição. Você vê que é um corpo todo formado direitinho. E se parar de treinar, diminuir o treinamento, mas continuar com o mesmo tipo de alimentação, galera, é foda, não tem jeito. Acaba que o atleta ele perde a forma física dele, acaba engordando demais da conta, né? Ganhando alguns quilinhos a mais. Isso aí é uma coisa natural e que acontece demais, mas demais mesmo, gente. Né? Tá explicado então, né, Marcos? Os jogadores de futebol quando param, os jogadores de futebol Nossa, nem fala. É outro exemplo. Vamos falar, Ronaldo, galera. É nítido. O Ronaldo também teve um problema com relação à tireoide, que atrapalhou. Gente, mas o que eu falo da vida de atleta de alto nível, principalmente de atleta que ganha muito. Vamos voltar para o lado do Ronaldo. Olha só, é um cara hoje no mundo que ele compra o que ele quiser, certo? Então, por exemplo, se antes ele era um pouquinho limitado com a alimentação, hoje não, ele pode comer o que ele quiser, certo? Ele beber o que ele quiser, fumar o que ele quiser, fazer o que ele quiser. Hoje a vida proporciona isso para ele, certo? Então você imagina o cara que está ali no condicionado ao ritmo de treinamento do clube, de repente ele para e começa com essa vida de alimentação mesmo fora, desregrada, já não tem mais o treinamento como foco principal, então o nível de atividade física dele cai muito. Então imagina como que é a balança dele ali, certo? Ele consumia tanto, gastava tanto, né? Durante a época de treinamento. Aí ele aposenta, ele continua consumindo o mesmo tanto ou mais, com o nível de atividade que é embaixo. Então, galera, não tem jeito, não tem como fazer mágica, a regra é clara, vai engordar, né? A gente tem todo esse gasto aqui, ó, essa balança calórica, para a gente estar aqui formando direitinho o nosso corpo, o nosso rendimento. Se você consome mais, gasta menos, vai engordar. Se você consome menos e gasta mais, é aquela hora que você vai estar emagrecendo. Se você está equilibrado ali, você mantém. E, galera, não tem desculpa, não tem fator milagroso. 2 mais 2 são 4, gente. 2 mais 2 não é 5, então não tem jeito, né? Dessa forma. Então a gente vê muito, igual esse exemplo que vocês deram, que foi dado aí do Ronaldo. É claro, você pega aqui o exemplo que eu falei, gente, olha só, parece até sacanagem, mas não é. Essa daqui, as duas são as mesmas pessoas. E dá para ver nitidamente uma diferença bem marcante de composição corporal. Concordam comigo? Nitidamente a gente vê isso. Né? Então quando a gente fala nesse plano de expectativa, galera, isso aqui vai ser praticamente para a gente finalizar agora, galera. Que eu acho que já estou falando, vocês já estão cansados de me ouvir aqui já. Então, quando a gente fala com plano de expectativa esportiva, esse plano, a ideia dele é planejar o treinamento de uma modalidade esportiva específica. Igual, por exemplo, a gente vai estar trabalhando com basquete, vôlei e handebol. Futsal e futebol. Como que eu vou montar um plano de treinamento
dentro disso, certo? Sabendo que eu tenho que montar a parte básica, treinamento específico, geral, eu tenho que dar uma ênfase em determinada época do ano na parte técnico-tática, na outra época do ano eu tenho que dar uma ênfase maior na parte física. Então, tudo isso é coisa que acontece. Então, tem que saber aonde colocar isso no papel, né? Ou no computador, né? A gente gosta da pranchetinha lá do Papai Joel, né? E tem gente que vai para o computador, que é muito mais fácil hoje. A tecnologia está aí para ajudar a gente. Então, esse planejamento plurianual do treinamento, galera, ela propõe a escalonar no tempo os objetivos a serem alcançados, certo? Qual que é o objetivo que a gente quer chegar, né? Então, dentro dessa expectativa de desporto, ela é composta, né, dentro do que a gente fala de ciclos olímpicos. Que a gente vai escutar muito na teoria, gente. Eu, particularmente, gosto de trabalhar muito com ciclos anuais, certo? Principalmente aqui com o que eu trabalho hoje. Eu pego esses ciclos anuais e dentro de um ano eu divido em macrociclos. Para um plano de expectativa de esporte olímpico, galera, realmente é um ciclo de 4 anos, onde o macrociclo é dentro de um ano, certo? Que é, por exemplo, não é a realidade que eu trabalho hoje. E dentro desses macrociclos, galera, é legal porque a gente tem o momento de pique. O que é o pique? O pique é onde que eu tenho que deixar o meu atleta ali, ó, no 101% dele. É a hora que ele vai chegar lá para brigar por título, entre aspas, para a gente entender direitinho. Então, o macrociclo, galera, é a porção de treinamento dentro de uma temporada, que vai terminar nesse pique que eu acabei de falar, né? Que é aonde o atleta vai estar com tudo que foi programado, com todos os objetivos traçados, vai estar alcançado e ele vai estar ali 100% para a competição, né? Quando a gente fala em pique, galera, essa daí, ó, é um dos melhores piques que eu falo, que é o famoso Dream Team dos Estados Unidos de basquete. É o ápice da forma física, técnica, tática e psicológica atingido por um atleta como resultado de um programa de treinamento. Aqui eu estou para falar para vocês, podia entrar 12 atletas de um lado contra os 6 do time do Dream Team aí, que eu acho que não ganhava desses caras aí ainda, só para vocês terem uma ideia. Tranquilo, galera? Deixa eu só terminar isso aqui, fechar aqui. Então, gente, essa primeira parte que a gente está falando aqui praticamente termina nisso. O que é o planejamento? É a gente tentar no macrociclo e dentro do macrociclo a gente colocar tudo que vai ser trabalhado. Mais para frente eu vou estar falando com vocês em relação a como que a gente vai dividir esses macrociclos, né? Como divide, que pode ser dividido em 3 vezes no ano. Algumas vezes eu já vi 4 vezes no ano. A galera, igual fala, o pessoal que trabalha o cross-training, né, o crossfit, que a gente fala que é o functional fitness hoje, né, crossfit virou marca, então não tem hora que a gente fala sobre isso, a gente está falando da marca, não é? Mas a gente fala o esporte, né, crossfit, que a galera conhece, ele talvez, dentro de um macrociclo de treinamento, ele pode se dividir em até 4 vezes, né, 4 macrociclos de 3 meses, ou 3 de 4 meses. Eu gosto de trabalhar muito com isso, que é legal para a performance do aluno. E dentro desses macrociclos, a gente vai encaixar os microciclos de treinamento, que é a porção de treino. Isso aí mais para frente a gente vai estar entendendo direitinho, vou estar aplicando para vocês, para a gente estar montando essa expectativa de treino nosso. Tranquilo, galera? Então, praticamente essa primeira parte hoje, a gente vai estar fechando com isso, certo? Acredito eu que eu vou conseguir gravar isso aqui e colocar essa aula lá para vocês. Qualquer dúvida, vocês vão ter a chance de rever ela. O material dos slides aqui, até o final de semana, eu vou estar colocando tudo para vocês já, beleza? Deixar lá para vocês darem, tá já pesquisando lá e dando uma estudadinha. Tranquilo, galera? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? A hora é essa. Hora de ir embora, deitar e dormir. Nossa, eu não, eu ainda tenho que trabalhar ainda hoje ainda, galera, um pouquinho. Muito bem. Show de bola então, galera? Estamos combinados? Show. Bacana. Sim. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tá na hora do ônibus também, o ônibus vai passar agora, 10 horas o ônibus passa. Tchau. Valeu, Tchau pra vocês, galera. Quinta-feira nós estamos aqui de novo no mesmo bate-horário, beleza? Falou. Beleza. Valeu, galera. Abração para vocês. Valeu. Bom descanso e bom final de semana para todo mundo. Valeu!